Irmãos, você está feliz? Diga amém. Quando nós falamos assim, nós falamos tanto do amor de Deus. E Jesus, ele falou em 2 grandes mandamentos. Aliás, perguntaram para Jesus: Jesus, qual é o maior mandamento? O que vocês lembram? Amar a Deus, né? Jesus falou assim, olha, amar a Deus de todo o seu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Então, aí eu perguntei, quem ama a Deus? Que todo mundo vai, né? Nunca vi uma resposta diferente. Aqui todo mundo ama a Deus? Diga bem. Amém. Amém. Agora eu vou fazer uma pergunta. Será que nós amamos a Deus verdadeiramente? Porque Jesus fala assim, dá três referências, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Amar é diferente de gostar. E a gente gosta daquele que nos agrada. A gente gosta de muitas coisas. Tem muitas esposas, ou muitos maridos, vamos falar uma referência contrária aqui. Tem muitos maridos que falam assim, eu amo a minha esposa, né? Aí eu pergunto, por que você ama a sua esposa? Porque ela faz uma comida da hora, porque ela cuida de mim. Então, se você não ama a sua esposa, você gosta da sua esposa, né? É diferente gostar de amar. Amar é diferente de gostar. O amar é dar, é se colocar no lugar, né? Então, amar é dar. Tanto é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, né? E às vezes a gente quer receber. Aí, aos olhos de Deus, todos nós que falamos que eu amo Deus, aqui eu amo esse Deus, eu quero Deus, né? Mas será por que eu quero Deus? Então, nisso, Jesus deu uma dica para nós. Jesus, na palavra, lá em João 14, 21, ele fala, João 14, 21, abra comigo aí, a palavra de Deus. Evangelho de João 14, 21. Olha aqui que o Senhor fala sobre quem ama a Deus. Vamos ver se você está entre aqueles que Jesus disse que ama a Deus. Jesus falou lá em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então nós falamos tanto do amor, né, que amamos o nosso Deus, amamos o Senhor, mas o Senhor fala assim, olha, eu vou dizer para você quem é que me ama de verdade. Quem é que me ama de verdade? Aquele que guarda os meus mandamentos, né? Aquele que tem os meus mandamentos, e a eles obedece. Porque nós vimos aqui, ouvimos a palavra, mas muitas pessoas, a palavra vem e você concorda com ela, mas não pratica pouco daquilo que você ouviu. Você pratica pouco. Então, Jesus está falando o seguinte, a grande prova que você ama Jesus é aquele que tem o seu mandamento. Então, é aquele que ama a Jesus, é aquele que tem o seu mandamento, mas a eles obedecem. Então, a palavra vem trazendo para nós essa confirmação da importância de nós ter convicção, né, do nosso amor ao Senhor. É quando nós temos os mandamentos, aí eles obedecemos. Então Jesus falou assim, esse sim, aquele que tem os meus mandamentos e obedece, é aquele que me ama e será amado por meu Pai. Como é bom a gente receber o amor de Deus. Mas se nós não temos assim guardado a palavra, se nós não obedecemos a palavra, Deus, a palavra diz aqui que Jesus fala que aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a Ele. Então, aqui está uma dica para nós entendermos um pouco o segredo de ser amado de Deus, de dizer que verdadeiramente eu amo a Deus, eu amo o Senhor, né? A palavra está aqui, guardar.
né? A palavra aquele que guarda meus mandamentos. Guardar é reter, é cumprir, é obedecer. Então, e tem muitas palavras que nós já vimos aqui nesses últimos meses aqui, que fala o seguinte: não seja apenas ouvinte da palavra, mas sim praticante da palavra. Porque não adianta você ouvir, se você, na sua segunda-feira, a vida começa e nada mudou, né? Nada aconteceu. E então é bom a gente refletir a palavra do domingo, respirar ela na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, começar a praticar, aí o Senhor começa a se manifestar a nós. É tão bom quando a gente... ontem lá em Sorocaba, no culto lá, as irmãs cantaram lá, eu quero ver você, né? É tão bom a gente sentir Deus na nossa vida, né? É tão bom sentir assim o amor de Deus, mas Deus, Ele também quer nos amar, quer ser amado, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E aí, quando a gente fala assim de estar com Deus, agradar a Deus, a palavra diz que o Senhor procura adoradores, que eu adoro em espírito e em verdade, não é nem? É isso? Mas também diz uma outra coisa, que adoração é importante, mas mais importante que a adoração é obedecer. 1 Samuel 15, 22, eu preguei aqui recentemente, nós pregamos aqui a palavra, quando o rei Saul desobedeceu a ordem de Deus, e Samuel falou para ele, olha, mais importante, né, de que adianta o holocausto, né? O sacrifício não agrada a Deus tanto quanto obedecer. Então, às vezes, tem pessoas que fazem sacrifício. Olha, eu vou fazer uma promessa, vou parar de fazer isso, fazer aquilo, vai ser um sacrifício. Mas não obedece a palavra. Não anda segundo a vontade de Deus. Aí a gente quer obedecer, quer que o Deus nos abençoe, né? E Deus é tremendo, irmãos. Deus quer mesmo, é o Pai que quer nos abençoar. Mas como é gostoso a gente andar em obediência a Deus. Eu queria comentar aqui com os irmãos, né? Tem uma palavra que Deus ele expressa através do profeta Isaías, está lá no livro de Isaías 1:19, fala assim, ó, se você quiser e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Oh, glória! O que é comer o melhor dessa terra? Não é assim, falar assim, eu vou ter assim uma riqueza tão grande que eu posso comer, né, as melhores comidas do mundo. O comer o melhor dessa terra é ter paz, é ter assim um lar, assim, onde você tem assim lutas, todos nós temos, como foi cantado aqui, ministrado também. Quem não tem luta? Todos nós temos, mas nós temos a certeza que nós temos um Deus cuidando da gente, amém? Temos um Deus que olha por nós. A gente acreditar nas promessas de Deus. E Paulo, quando ele começou o seu apostolado, ele escreveu para a igreja de Roma, está lá em Romanos 1:5, ele fala o seguinte, né? Que ele recebeu... ele falou assim, de Jesus Cristo, eu recebi de Jesus Cristo, nosso Senhor, Romanos 1:5, fala o seguinte, por intermédio de quem recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé. Vamos lá, Paulo fala o seguinte... O ministério dele, que ele recebeu por intermédio de Jesus Cristo, Jesus que chamou Paulo para o apostolado, ele o deu, né, para que ele cumprisse, né, a graça e o apostolado, todos os ensinamentos que Deus passou para ele, ele passa para nós através das cartas, para que ele cumprisse em obediência e fé. Então, eu queria que os irmãos entendessem que obediência e fé andam juntos. Obediência e fé, obediência e fé. Porque a palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E como é que você tem fé? Quando você obedece a Deus, você tendo fé, você obedece. Então, se a gente não tem fé, se você não acredita
Que aquela promessa é para você, que Deus tem chamado na sua vida, na sua família. Você não tem, assim, esse entendimento, você não vai obedecer. Se você, por exemplo, eu sempre falo, né? Por que você toma um remédio, às vezes, doído, amargo? Porque você tem fé que aquilo vai te melhorar, né? Não é verdade? Então, aí você obedece. Então, obediência e fé. A Bíblia diz que o justo viverá por fé. Então, irmão, nós temos que entender, assim, você quer agradar a Deus, quer despertar o sorriso do Pai, obedeça. Ande segundo os seus mandamentos, ande, a palavra veio. Se você foi confrontado com a palavra de alguma forma, é para isso mesmo que a palavra veio. A palavra não vem aqui só para falar parabéns, né? Você está bem, não. A palavra vem e nos chama, né, a uma realidade, a uma situação, e aquilo ali tem que provocar alguma coisa em nós. Você que tem filhos, né, normalmente aqui, né, os pais, como é gostoso quando você fala para o filho te obedece, não é verdade? Não é uma benção? Quando você fala assim, filha, não faça isso. Ou então, filha, é hora, desliga a televisão, que agora é hora de estudar. Aí o filho, a filha, desliga a televisão, vai estudar. Que bênção. Mas quando ele fala assim, não. Depois. Filho, não. Então, você fala com carinho, com amor, e daqui a pouco você tem que pegar no chinelo, né? Você tem que pegar, andar né, com correção. Mas como é gostoso para os pais, quando o filho, você fala e o filho obedece. Que bênção. Imagina como é que você desperta o sorriso de Deus. Como é que você fala assim, assim como Deus, né, um dia olhando assim, quando ele reuniu os seus filhos lá no céu, e ele estava lá, e aí até Satanás apareceu lá naquela reunião, né? E Deus falou assim, para onde você anda? Ele andando por aí, circulando pela terra, falou assim, você viu meu filho Jó? Como ele é íntegro, como é uma bênção. Então, Deus, ele olha para nós assim, e veja, aquele que obedece. Porque o Pai, ele nos ama tanto, que ele deu a inspiração para os profetas e para os seus discípulos, muitos homens, escreverem a palavra de Deus. Agora, ele escreve, dá tudo, né, informações que nós temos que cumprir. Para quê? Para que a gente venha a obedecer. Então, como é bom, né? Como é que Deus quer nos abençoar? Então eu volto a falar aqui, Isaías 1,19. Tem muita gente que fica lá só olhando a parte que Deus fala de coisas boas. Então fala lá, Isaías, trouxe essa palavra. Se me ouvirdes, se quiser. Primeiro ele começa assim, se quiserdes, né? E me ouvirdes, primeiro quem quer? Todo mundo. Quem quer que Deus te abençoe? Quem quer paz no seu lar? Quem quer que Deus peleje contra seus inimigos? Quem quer que aquela enfermidade vá embora? Quem quer isso? Todo mundo fala, eu quero. Aí fala assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, de novo, essa palavra, 700 anos antes de Jesus falar, né? Deus falava a mesma coisa. Então, a obediência e fé andam juntos. É isso que é a palavra que nós vamos trazer hoje para os irmãos. Eu quero que vocês, né, nesse pano de fundo que nós fizemos, nós vamos falar de dois personagens bíblicos. Um chamado Jonas, todo mundo conhece, aquele que foi engolido por um peixe, e Pedro, o discípulo mais turrão, né, que Jesus reuniu dos 12, né? Então, abra comigo no livro do profeta Jonas, que está lá depois de Miqueias, né? Jonas, Miqueias, Obadias. Jonas, depois de Obadias. Está lá no Velho Testamento, quase chegando no fim do Velho Testamento. Então,
Jonas, vamos ver duas histórias, dois personagens, e nós vamos ver um paralelo, dois grandes homens de Deus, com histórias que tiveram, assim, Deus acreditou muito nele, tem um propósito na vida deles, assim como tem na minha e na sua vida. E aí nós vamos ver as atitudes, né? E como é que cruza essas histórias aqui na Bíblia. Todo mundo achou aí? Jonas 1? É muito conhecida essa história de Jonas, mas vamos lê-la aqui para fazer esse paralelo com a história de Pedro. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Jonas 1:1. Diz assim a palavra de Deus: vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, na direção de Tarsis, descendo para Jope. Achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Então, nós vemos aqui que Jonas recebeu uma palavra para ir para Nínive. Aonde que Jonas estava? Em Jope. Jope era uma cidade portuária. E quando ele recebe a palavra do Senhor para ir pregar em Nínive, porque o pecado de Nínive subiu até o Senhor. E aí Jonas pega, fala assim: Senhor, Nínive é para cá. Ele vai lá e pega um navio e vai para lá, né? Fugindo da presença de Deus. Então, por que Jonas, um profeta de Deus, um homem de Deus, escolhido por Deus, tem tamanha ousadia de negar um chamado de Deus? Ele tinha uma razão. Ele tinha uma razão. Não vamos dizer que ele estava certo porque ele recusou a um chamado de Deus, mas ele tinha uma razão. E às vezes, irmãos, na nossa igreja a gente também tem razões, acha que tem razão, né? Jonas achava que tinha razão. Você sabe por quê que ele não queria pregar para Nínive? Nínive era a capital do império dos assírios. Os assírios foi o povo mais cruel que tinha. Um povo assim que massacrava os mais fracos, um povo que ia lá, roubava, saqueava, matava, destruía, e ele não queria nem saber, e era cruel mesmo. Aquelas pessoas que quando aprisionava, pegavam os prisioneiros, amarrava pelo nariz como gado, e levavam nus, né? Sofrimento mesmo. Então, Jonas conhecia a história de Nínive. Tanto é que Nínive, o pecado lá era tão grande, porque tinha essa influência dos assírios, que a palavra diz que o pecado chegou até a Deus. O murmurinho lá da cidade, da prática dos Nínive, o pessoal que morava ali naquela cidade, chegou a Deus. E aí Jonas falou o seguinte: esse povo é tão cruel, tão, eles fazem tanto mal, que inferno é pouco para eles. Eles têm que ir para o inferno. Essas pessoas são assim, aqueles assassinos cruéis, estrupadores, faz isso, faz aquilo. Quantas vezes, às vezes, nós mesmos fazemos essa leitura? Essa pessoa fez um mal tão grande, ele tem que ir para o inferno. Mas Deus, ele teve misericórdia. Falou assim: vai lá pregar para aquele povo, porque são 150 mil habitantes. E aí falou assim: vai lá pregar, porque havia uma preparação de juízo contra aquele povo. E Jonas falou: eu não concordo. Eu não concordo. Vai procurar outro, porque eu não vou, né? Ele não falou isso na palavra, mas foi essa atitude de Jonas. Ao invés de obedecer a Deus e ir para Nínive, né? Ele pegou um navio para Tarsis. Então, que cidade que ele estava? Estava em Jope. Jope era uma cidade portuária muito famosa. Aí isso foi 780 anos antes de Cristo, tá? Antes da igreja primitiva, 700 anos antes. Aí vamos ver agora a história de Pedro. Pedro também, abra comigo agora Atos. Vamos ver como é que a história dos dois se cruzam. Atos 9.
Vejam só, Atos, depois de João 9. Vamos ver no verso 42. A palavra diz assim, Atos 9, 42 e 43. Esse acontecimento esse fato se tornou conhecido, né? Esse acontecimento se tornou conhecido em toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou muitos dias em Jope, na casa de um curtidor de pele chamado Simão. 780 anos depois da história de Jonas, o Paulo está, depois de que Jesus ressuscitou, Paulo está lá em Jope. Olha só, a mesma cidade de Jope, uma cidade portuária. E aqui é onde nós lemos que esse acontecimento se tornou conhecido em toda Jope. Que acontecimento que foi? Se você ler um pouco para trás, você vai ver que Paulo, no nome de Jesus, ele ressuscitou uma mulher chamada Dorca. E aquele fato que Paulo... Desculpa, Pedro. Desculpa se eu trocar o nome aí aqui, fica esperto. Estou falando de Pedro. Paulo eu só citei naquela parte aos romanos, né? Pedro, ele estava lá em Jope e ele estava lá evangelizando, levando o evangelho de Jesus, e ele falando em nome de Jesus, ele ressuscitou uma mulher, e aquilo ali ficou muito falado na cidade. Olha, o Pedro, né, o cristão, aquele que está, o seguidor de Jesus, o do caminho, como eles chamavam, né? Ele falou lá, orou, e a mulher ressuscitou. Então, Pedro estava fazendo sucesso com o evangelho em Jope. Mesma cidade, 780 anos, ela tinha sido, havia uma necessidade de orar por ela, porque ela seria destruída. Então, o que nós estamos falando aqui? Então, nós estamos com uma história de duas pessoas, Pedro e Jonas. Jonas, você já viu qual foi a reação dele? Né? Jonas teve um chamado importante. Deus falou o seguinte, precisa de um avivamento em Nínive, senão eu vou destruir toda aquela cidade. E Jonas foi escolhido para ir lá pregar o evangelho, pregar para aquela cidade. Aí vamos ver a história de Pedro. Pedro estava 700 anos depois na mesma cidade, e Deus prepara uma situação muito importante. O que é muito importante aqui? Vocês sabem que Jesus era judeu, que os apóstolos de Jesus, os discípulos, eram judeus. E eles estavam ali para pregar o evangelho para os judeus. Amém? Mas, lembra lá em João 1,12, que a Bíblia fala assim, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E a todos que receberam, deu-lhe o poder de ser também chamado de filho de Deus. O que nós estamos falando? Os judeus estavam, os apóstolos, os discípulos de Jesus, estavam ali orientados, focados, que tinham que pregar a palavra para os judeus, que os judeus tinham que se converter e tal, né? Mas a tradição do povo de Deus separado, a raça eleita, povo de Deus, eles tinham assim uma predileção tão grande, porque Deus assim os conduziu, né? Que só eles que eram os bons, só eles que mereciam chegar a Deus. Os outros eram lixo. Judeus não se misturavam, né? Como os judeus ainda conservadores são muito fechados entre si. Diferente do Deus que Jesus veio a anunciar, o reino de Deus. Quando Deus amou o mundo, ele amou de tal maneira, João 3,16, né? Que ele deu seu único filho para quem? Para os judeus? Não. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que todo aquele que nele crê, todo mundo, judeus, grego, né? Não tem esse ou aquele, para todo mundo que crê em Jesus seja salvo. Vocês entenderam? Então, nós temos aqui um problema. Nós temos um preconceito para ser quebrado.
os romanos, melhor, os judeus, os discípulos de Jesus, eles estavam com uma missão muito forte. Eu preciso converter esses judeus a conhecer que Jesus veio, que Ele é o Messias, porque até então os judeus, tem muitos judeus, hoje os judeus conservadores, até hoje eles esperam a chegada do Messias. Até hoje eles não reconheceram que Jesus é o Messias. Quando Jesus foi crucificado, aqueles judeus gritavam lá, crucifique-o, crucifique-o, né? Não aceitaram Jesus como Messias até hoje. Mas Deus tem um plano. Deus falou o seguinte: eu preciso abrir a cabeça desses 12 discípulos, desses apóstolos. Eu preciso abrir a cabeça deles, que eles têm que também partir para os gentios. Quem que eram os gentios? Os não-judeus. Aqueles que, para os judeus, entrar na casa de um gentio era impureza, eram impuros, eram pessoas pecadores, não tinham nada a ver com salvação, eles já entendiam que aquelas pessoas não iam ser salvas. Então Deus precisava cumprir um plano. Deus, quando Ele olhou para Jesus, Ele viu Ele salvando o mundo inteiro, não é verdade? Ele não fez a salvação, o sacrifício de Jesus, que vai valer a pena, que nós cantamos aqui, é para a salvação de todos. Então, Pedro tinha uma missão fundamental, porque Pedro, ele era o líder de todos os discípulos ali, ele era aquele que desbravador, aquele turrão, mas com uma fé poderosa em Jesus, que estava levando o evangelho, mas precisava mudar a cabeça dele. E aí, Deus começa a trabalhar na cabeça de Pedro para que abrir a mente dele, para ele começar também a trabalhar com gentios. Então, como Deus sabia que Pedro ia ser o mais durão, e às vezes eu vejo isso, irmãos, como Deus é interessante você ver Deus agir nas nossas vidas. Às vezes tem duas pessoas, né? Você está com a palavra, você está com a direção, mas tem uma pessoa que só Jesus Cristo mesmo para convencer, né? E Jesus vem e quebra aquela pessoa. E Deus veio para quebrar Pedro. Para quebrar o quê? Aquele preconceito, porque ele era o cara, né, dos 12, o mais, de opinião forte, radical. Então, aí Deus começa a preparar. Aí veja comigo. Então vamos lá. Deus levou Pedro para Jope. A mesma cidade de Jonas teve que tomar aquela decisão para salvar um povo. Abra comigo então no capítulo seguinte de Atos 10. A palavra fala o seguinte: no 10:1. Havia um homem em Cesareia, cujo nome era Cornélio, centurião do regimento militar chamado Italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. Ele dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Por volta da hora 9 do dia, viu claramente uma visão de um anjo de Deus que se dirigia a ele e dizia: Cornélio. Fitando ele nos olhos atemorizado, ele perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe respondeu: tuas orações e esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Então, envie agora homens a Jope, manda buscar Simão, também chamado Pedro. Opa! Olha aqui, ó. Pedro está em Jope. Cesareia é uma cidade 60 quilômetros de Jope, ali na região lá de Jerusalém. Jope acabou sendo incorporado por Tel Aviv, né? Que foi então até então a capital de Israel, capital geográfica, como é que fala? Bom, do país chamado Israel. Aí Deus manda um anjo para um homem chamado Cornélio, que tinha um coração de Deus, para mandar buscar Pedro, que está em Jope. Bom, fala onde ele está hospedado. Fala assim: ele está hospedado com um certo Simão, um curtidor de peles, cuja casa fica na beira-mar. Dá o endereço certinho, né, para buscar Pedro. E ele te dirá o que deve fazer.
Logo que o anjo lhe falava, se retirou. Cornélio chamou 2 dos seus servos e mandou. E um soldado piedoso dos que estavam a serviço, tendo-lhe contado tudo, enviou a Jope. Agora vamos falar da história de Jope. Volta para Pedro. Deus chamou Cornélio, mandou buscar Pedro lá em Jope. Aí, estava Pedro aonde? Em Jope. E a palavra fala ali, que no verso 9, que nesse dia seguinte, enquanto eles estavam a caminho para chegar lá, Pedro, ao mesmo tempo, Pedro foi orar no terraço. E a hora que ele está orando no terraço, eis que ele teve uma visão, como descendo do céu, um lençol, grande lençol, cheio de quadrúpedes de todos os tipos, aves, répteis e tal, e uma voz que falou para ele, falou assim, levanta-te, Pedro, mate e come. Então, exatamente a voz aqui no verso, nele havia todo tipo de quadrúpede, e uma voz de levanta-te, Pedro, vai lá, mata e come. Então, o que está acontecendo aqui? Os judeus não comiam animais que eram considerados impuros. Os judeus tinham assim, eles seguiam a regra da lei, e estava escrito lá na lei que eles não podiam comer carne de porco. Então os judeus eles seguiam a regra da lei fielmente. Mas Jesus veio para cumprir a lei. Quando Jesus vem, né, ele não fala assim, olha, você não precisa cumprir a lei, mas Jesus cumpre a lei no nosso lugar. Mas o que acontece? Pedro tinha que ser quebrado aquele judeu ferrenho que ele era. Quando vem aquela voz, que ele sabe que é de Deus, fala assim, de modo nenhum, Senhor. Né? Olha a reação de Pedro aqui no verso 14. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor. Então ele estava sabendo que é Deus falando com ele. Porque nunca comi algo profano ou impuro. Ele olhou para aqueles animais e falou, está tudo lá no livro de Levítico, número lá, dizendo o que eu posso comer, o que o povo de Deus pode comer, o que não pode. De jeito nenhum que eu vou comer uma coisa impura, né? Profana. Aí a voz do Senhor disse para ele, pela segunda vez a voz falou, não chame de profano, impuro, o que Deus purificou. Oh, glória, né? Então, por 3 vezes, presta atenção, por 3 vezes veio aquela visão do lençol com os animais, que para os judeus era impuro, e falou, Pedro, levanta-te, vai, mata e come. E Pedro reagiu imediatamente, mas de jeito nenhum, né? De jeito nenhum que eu vou descumprir a lei, vou comer coisas profanas, impuras. E aquela voz que ele sabia que era de Deus, Deus falou para ele, não fale de novo, não chame de profano, impuro, aquilo que eu já purifiquei. Pedro ficou sem saber, né? Ficou assim, essa visão. E logo aquelas visões se passaram. Apareceu 3 vezes e passou. Não demorou muito, chegou na casa dele. Olha, um anjo do Senhor mandou a Cornélio, e Cornélio mandou te buscar para ir para Cesareia, uma cidade a 60 quilômetros dali. E Pedro, né, vai para Cesareia. Então vamos ver aqui 2 situações nesse cenário de Jope. Então nós temos ali Jonas, né, que Deus chamou ele para pregar o evangelho, um grande fato, né, para uma cidade que ia ser consumida se ele não arrependesse. E Jonas, ali naquele porto de Jope, ele tomou a decisão de não aceitar a vontade de Deus. Pedro, que nós falamos, um apóstolo, né, turrão, pessoa que foi lá e cortou a orelha do soldado, pessoa que, não, Senhor, de jeito nenhum eu vou deixar que ele se crucifixe. Né? Depois que Jesus tinha falado, pô, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, não foi o Pai que te revelou que eu sou filho de Deus, né? Então esse Pedro tão polêmico, mas ele ouviu a voz de Deus e foi para Cesareia. O que tem em Cesareia? E ele vai lá, né? E quando ele chega em Cesareia, Deus coloca ele num lugar, numa casa cheia de gentios.
E ele foi para lá porque ele falou assim, o que é aquela visão do lençol, Deus falando, não chame de profano impuro, tem a ver. Quando ele é chamado, que ele entra lá, que o anjo do Senhor, né, leva ele para pregar nesse lugar, que só tem gentil, e judeu não entrava naquela casa, ele entrou naquela casa. Quando ele viu aquele gentil lá, ele entendeu a revelação de Deus, que ele tinha que pregar o evangelho para os gentios, ele tinha que salvar os gentios, e não só houve salvamento, como a palavra diz, que houve um derramamento do Espírito, houve uma manifestação do Espírito Santo, aquelas pessoas começaram ali a fazer o milagre, houve ali um avivamento. Por quê? Duas situações diferentes. Enquanto um fugiu de Deus, o outro obedeceu a Deus. E a bênção foi grande. Ali, irmão, é um portal, tá? Pedro abre um portal para Deus começar a fazer a obra com os gentios. Como assim, pastor? Quando Pedro volta, se você continuar lendo esse capítulo, quando Pedro volta para Jerusalém, a cúpula da igreja primitiva estava reunida, né? Eu até brinco que naquela época não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, telefone, mas quando ele chegou, a turma toda da igreja, da liderança, já estava reunida querendo matar ele. No bom sentido, né? Com paus. Por que você foi envergonhar os judeus lá naquela cidade? As pessoas já sabiam que ele tinha entrado na casa de gentil, já sabia que ele tinha, né, se envolvido com pessoas que não eram judeus. Mas Deus tinha preparado tudo. Pedro acalmou aquelas lideranças, falou assim, gente, nós estávamos enganados. Nós achávamos que Deus só veio para nós. Mas Deus não veio só para nós, Ele veio também para os gentios, né? Então, precisou quebrar Pedro, para Pedro falar para a sua liderança da igreja, gente, nós temos que falar do evangelho também para os gentios, não é só para os judeus. E ali, aquelas pessoas, quando Pedro deu testemunho que Deus operou milagres naquele lugar, que o Espírito Santo estava presente, então foi uma coisa tremenda. Eu não sei, a Bíblia não fala quantas pessoas foram salvas naquele dia, mas não é aquilo que foi salvo naquele dia. Foi a porta que se abriu para que aquelas pessoas não tivessem mais preconceitos de levar a palavra para os gentios. Está entendendo a grandiosidade da obra de Deus? Deus já sabia que Pedro, se fosse falar, Pedro, prega para aquela pessoa, mas de jeito nenhum. Aquela pessoa vai para o inferno, porque Deus deu seu filho por mim e pelos judeus. Irmãos, quantas vezes também, né, nós não damos uma de Jonas? Quantas vezes nós não achamos que tais e tais pessoas não merecem a salvação, porque eles fizeram isso, aquilo? Mas nós não podemos esquecer a palavra de Deus, que Deus deu seu único filho para que todos, né? A gente tem que estar aberto. Mas vamos voltar à história aqui de Jonas, né? Então nós temos aqui uma situação. 2 fatos grandiosos aconteceu em Jope. Um, fugiu de Deus. 2 grandes homens de Deus, hein? Jonas e Pedro. 2 grandes homens, os personagens da Bíblia, usados tremendamente de Deus. Mas, quando a gente fala que se quiseres e me ouvides, comereis o melhor dessa terra, a gente começa a entender que às vezes o que separa 2 pessoas de serem abençoadas, um mais, outro menos, não é pela vontade de Deus, mas é pela atitude. É pela decisão que nós tomamos em ouvir ou não ouvir a Deus. Por isso a palavra fala, se quiserdes, primeiro eu quero, mas tem que me ouvir. Porque Jonas não ouviu a Deus, Pedro ouviu. Pedro foi, Pedro pregou para pessoas que ele jamais iria ali se não fosse levado por anjos. Então, o que nós estamos falando? Deus está trazendo essa palavra para nós, porque às vezes nós mesmos somos muito preconceituosos em achar que aquela pessoa, nem vou falar do evangelho para ela, porque ela está numa situação, né, que Deus não tem perdão. Mas assim, dentro dessa colocação que eu fiz, né, as características de Jonas e
e de Pedro, duas pessoas diferentes, mas nós servimos um Deus maravilhoso. Abra comigo Salmos 81, para vocês verem como é que Deus ama o mundo, ama o seu povo, ama a sua igreja. Salmo 81, olha que coisa linda. Deus, como é que Ele cuida de nós, como é que Ele olha para nós. Salmo 81, no versos... Vamos ver aqui. 10 a 16. Irmãos, quando Deus nos chama, tem 3 possibilidades. Da gente não ir, da gente ir por bem ou ir por mal. Mas Deus quer, normalmente, que a gente vá por bem, né? Mas olha aqui, o amor de Deus como Ele é. No verso 10 aqui de Salmos, ele diz assim: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem tua boca, que eu a encherei. Mas o meu povo não ouviu a minha voz, Israel não quis saber de mim. Por isso, eu os entreguei à teimosia de coração, para que andassem segundo os seus próprios conselhos. Aí ele fala no verso 13: se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, logo eu derrotaria os seus inimigos e voltaria minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se entregariam a Ele e permaneceriam assim para sempre. E eu te sustentaria com um trigo mais fino e te saciaria com o mel tirado da rocha. Esse é o coração de Deus. Deus está falando: se o meu povo me escutasse, se o meu povo me ouvisse. Por isso que o ouvir, que Isaías fala, se quiseres e me ouvir, porque Deus está falando conosco o tempo todo, né? Então nós vemos 2 pessoas, Jonas que não ouviu a Deus, assim como ele fez com Israel, que ele permitiu que a teimosia dele fosse afrontada, mas que ele visse as consequências. E a palavra diz que a nossa rebeldia, que é teimar com Deus, é igual a feitiçaria. Tem gente que fala o seguinte, né? Misericórdia, irmão. Eu encontrei com uma pessoa, eu mesmo já fiquei assim, triste, né? De uma pessoa que conhecia a palavra, saber que ele estava participando de centro, né, casa, centro espírita, coisas assim, né? Para misericórdia, né? Uma pessoa que conheceu a palavra, né? E ali, agora, né? Envolvido com feitiçarias, adivinhações, indo em casa procurando jogos de azar, né? Coisa que pessoas conhecem a palavra. Mas a palavra fala que a rebeldia é igual a feitiçaria. Uma pessoa que fala não para Deus, segundo o que está na palavra, é igual a rebeldia, igual a feitiçaria. A pessoa que Deus está chamando, e ele peita Deus, fala, não vou. Nós vamos ver aqui com Jonas, né, o exemplo claro de muitas pessoas que nós, às vezes, está no nosso meio, que Deus tem um chamado, mas ela cisma. E sabe aqueles burro empacador? Vocês já viram falar? Como eu trabalhei assim no sítio, né, em roças, assim, tinha aqueles animais empacador. O que era o animal empacador? Você vinha puxando o animal, né? Aí ele chegava uma hora que ele plantava os pés aqui, você puxava, você enforcava ele, né? Lógico que você não chegava a esse ponto, mas ele não saía, ele não passava dali. E tem pessoas que têm a mesma atitude com Deus. Às vezes Deus tem querido abençoar, tem querido trazer paz, tem querido trazer a resposta, mas Deus tem uma palavra, né, para ouvir, mas Ele não quer ouvir Deus, Ele quer fazer do jeito dele. Então, nós vamos ver, né, os 2 chamados aqui que nós vimos até aqui. Vamos ver, voltar lá para o livro de Jonas, e continuar vendo o que é o cúmulo da teimosia.
né? Nós lemos até o verso 3. Então agora vamos ver o verso 4. Quando Jonas pegou aquele navio, que ele insistiu em fugir de Deus, tomou a decisão, não quero, né? Olha só o que diz a palavra no verso 4. Mas o Senhor, quando ele embarcou, né? Primeira coisa, antes disso, olha o que diz a palavra no verso 3. Jonas, porém, quando Deus chamou ele para pregar lá em Nínive, ele fugiu da presença do Senhor na direção para Tarsis. Descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Primeira coisa, a palavra faz questão de falar que Jonas pagou a passagem. Quando você está servindo Deus, Deus banca tudo. A sua vida vai, nessa parte financeira, Deus vai bancando, vai provisionando. Mas quando você empaca e fala, não vou para cá, eu vou para lá, a pessoa não só tem que pagar a sua passagem, mas pagar caro. Esse é o problema. O pagar caro. Olha como Jonas, né, pagou a passagem, olha como saiu caro. Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar, caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio que estava a ponto de se despedaçar. Olha só. O que nós estamos falando? Às vezes, né, Jonas embarca naquele navio, né, em direção a Tarsis, diferente do chamado de Deus. Aí vem uma tempestade. Então, o que nós estamos falando? Quantas vezes nós estamos assim, em desobediência a Deus, que vem tempestade na nossa vida? Quantas vezes nós temos um chamado, mas nós relutamos, e a tempestade vem. Aí se não adianta você repreender Satanás, o cão, o diabo, o que for, porque a palavra diz que foi o próprio Senhor que enviou essa tempestade. Essa tempestade tem hora, lugar, é algo certo. Porque foi Deus que mandou. Não adianta oração, jejum, não fazer nada, porque como é que você vai orar para Deus se o próprio Deus está falando não? Tudo que você fizer só vai resolver quando você botar a mão no cerne da questão, que é a rebeldia. Naquilo que você está batendo de frente. E toda vez que você bater de frente com Deus, pode saber quem vai sair perdendo nessa história. Nunca Deus vai perder. Porque Deus é tremendo. E nenhum dos teus planos são frustrados. E Deus não desiste. Por isso eu disse, você pode escolher não ir. Mas também você tem duas opções. Ir por bem ou ir por mal. E Jonas escolheu não ir, mas ele acabou indo, né? Mas veja bem, na sequência da palavra, veio a tempestade, no verso 5. Então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus. Começaram a tirar cargas do navio no mar para deixar mais leve. Mas Jonas tinha descido ao porão do navio, tendo deitado, dormia profundamente. Então o navio naquela situação vai afundar. E todo mundo desesperado, vamos salvar, joga as coisas para lá, corre para cá. Aí quando eles dão por si, Jonas está lá no porão. Aquele que causou toda essa confusão está bonitão lá no porão do navio, né? Dormindo, folgado. Aí diz a palavra do Senhor que o capitão do navio dirigiu-se a ele e disse: que fazes você aqui dormindo? Levanta-te, clama a teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós para que não morra. Então cada um dizia ao seu companheiro: vai, lancemos sortes. E aí descobriram que o problema estava em Jonas. Então, irmãos, uma coisa é certa: Deus, Ele não só manda a tempestade, como Ele traz os fatos à evidência. Os planos de Deus não são frustrados. Então Ele levanta e permite que os marinheiros descubram que o culpado era o Jonas. Aí eles chegam para Jonas e perguntam: então, para quem é você? Declara-nos agora por culpa de quem sobreveio essa tempestade, porque a sorte caiu sobre você. E Jonas não teve nenhum pudor em falar: eu sou o culpado, foi eu mesmo que fugi de Deus, né? Aí as pessoas falam assim: clama seu Deus, não faça isso,
Gente, é triste você que tem a palavra, que tem a presença de Deus, que tem o comando do Senhor na sua vida, e precisar um ímpio pregar para você. Olha ali uma pessoa que não tinha Deus, mas sabia que precisava pedir para Deus. Uma pessoa que não tinha conhecimento nenhum, estava pregando para Jonas. Mas Jonas assumiu a culpa, né? Jonas falou assim, olha gente, vou encurtar a conversa aqui. Eu sou o problema. Não adianta você ficar jogando as cargas no mar, esvaziando o navio, que essa tempestade não vai parar. Então, enquanto os marinheiros estavam desesperados, esse navio vai afundar, porque com muito medo, porque aquele mar estava revolto, numa situação que qualquer um que caísse na água morria. Jonas fala assim, olha, não tenha nenhuma preocupação, me joguem na água que eu vou resolver esse problema. Então, o que nós estamos vendo? O nível de teimosia de Jonas. A teimosia deles em não obedecer a Deus era tão grande que ele falou assim, Deus, você pode me matar, que eu não vou para Tarsis. Aliás, para Nínive, eu vou para Tarsis, né? Pode me matar. Então, a que ponto que chegou a teimosia de Jonas? E é lógico que Deus não tinha plano de matar Jonas. Deus, ele permite a tempestade. Deus faz aquilo acontecer para que você, a finalidade daquela coisa toda que está acontecendo é para que ele volte para Deus. Então, o que aconteceu? Os marinheiros chegaram lá, falou, Senhor, não, o negócio é o seguinte, a gente não quer matar ele não, mas antes ele do que eu. Então, jogaram ele para a água. Então, e a palavra diz que assim que ele foi lançado ao mar, a tempestade cessou. Mas Deus não queria matar Jonas, né? Deus tinha um plano para Jonas. E a palavra diz lá em 2,17, né? Que Deus mandou um grande peixe. Não, 17 não. Assim, 2,10. O Senhor deu a ordem ao peixe e... Não, volta antes aqui. Mas oferecerei sacrifício... Então, volta antes disso, 1,17. Tinha errado o capítulo. Então o Senhor preparou um grande peixe para engolir-se Jonas. E ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Bom, muitas pessoas discutem essa questão de Jonas ser engolido por um peixe. Então é muito importante nós entendermos o seguinte. Se você olhar, muitos falam assim que foi engolido por uma baleia. Mas baleia, né, naquela região não tem baleia para engolir um homem. Mas tem um peixe chamado cachalote, se você pesquisar. É um tipo de baleia, mas não é uma baleia, é o maior cetáceo que existe, que historicamente já encontraram homens engolidos, marinheiros, né, provavelmente, engolidos por aquele peixe. Então, mas a gente não está aqui para discutir o peixe. Quando nós falamos de Deus, tudo é possível. Pela fé que nós temos em Deus. Se a palavra falasse que Jonas foi engolido por um lambari, eu acreditaria, porque Deus é poderoso para fazer um peixe lambari, que é normalmente desse tamanho, né, ficar tão grande que engolisse quem Deus quisesse. Mas os planos de Deus são tremendos, né? Jonas foi engolido por aquele peixe. E existe realmente naquela região um peixe com tamanho suficiente para isso. E aí o que nós vimos aqui? O desconforto. Eu começo a imaginar Jonas ficar 3 dias na barriga do peixe e não morrer. Isso não é milagre de Deus? Isso não é livramento? Então o que nós estamos falando? Às vezes vem tempestade na nossa vida. Deus permite que venha tempestade. É o caso de Jó. Queimou lá a casa, morreu os filhos e tal. Mas Deus está no controle. Ele permite que tudo aquilo ali se reconstrua. Jonas, ele ficou 3 dias na barriga do peixe. Eu imagino o desconforto. Agora, isso começa a falar o seguinte. Quando nós estamos em rebeldia, Deus manda correção. Por quê? A correção tem relação à rebeldia, tá? Quando você está em obediência, você tem bênção.
Você vê a obra de Deus acontecendo, mas quando você está em rebeldia, Deus tem uma finalidade. A correção tem o significado de resgatar a pessoa, para colocar de volta ao caminho que Deus estava trilhando com aquela pessoa. Então nós vemos aqui que Deus nesses 3 dias foi trabalhando com Jonas, né? Não deixou ele morrer, mas imagino 3 dias naquela situação, deu tempo para ele parar para pensar. E a hora que baixou a teimosia de Jonas, aí sim, 7, Jonas fala assim: e eu me lembrei do Senhor quando a minha vida desfalecia e a minha oração chegou a ti no teu templo. Os que se apegam aos ídolos inúteis afastam de si a misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ação de graças. Pagarei o meu voto. A salvação pertence ao Senhor. Tá bem? Olha essa frase de Jonas. Quantas vezes nós queremos falar quem é que deve ser salvo e quem não deve ser salvo? Não era isso que Jonas estava fazendo? Jonas não estava falando que aquelas pessoas tinham que ir para o inferno, que o inferno era pouco para aquelas pessoas, mas Deus falou: vai lá pregar, porque eu não quero que eles vão para o inferno. Deus queria mandar a salvação. Então, isso aqui, irmãos, nós temos que tirar para nós que aquilo que Deus colocar no nosso coração de orar, se é para um macumbeiro, se é para uma pessoa criminosa e tal, fale, ore. Tem até uma história, né, que eu creio que não seja verídico, né, mas assim, uma ilustração, possivelmente, mas eu ouvi num culto, né, diz que o Senhor falou assim para um servo de Deus, né, ele ia passando numa rua, tinha uma casa velha, né, naquela rua tinha uma casa abandonada. Ele falou assim: vai lá e prega para a casa velha, né? Vai lá e prega a salvação para a casa velha. Ele falou assim: Senhor, é o Senhor, é o Satanás, não é só eu que estou te falando. Vai lá e prega para a casa velha, né? E ele falou: mas o que é isso? Os caras vão falar que eu sou louco. Vai lá e prega para a casa velha, a salvação. Aí ele foi lá: casa velha, o Senhor está falando para você se arrepender, que é tempo ainda de salvação, para você buscar o Senhor, que Ele vai te salvar. Casa velha, está escutando o que estou te falando? Aí ele falou: Senhor, eu não sei por que eu fiz isso, mas o Senhor falou e eu fiz, né? E ele está lá. Pelo menos, olha, ninguém viu eu fazer isso aqui, né? Ficou com medo de ser preso, de chamar de doido. Aí diz que no domingo, lá no culto, lá durante a pregação, levanta uma pessoa estranha lá na igreja, que nunca ninguém tinha visto ali, e ele vai lá na frente e fala assim: ô pastor, dá uma oportunidade aqui que eu quero pedir para o senhor aqui que eu quero aceitar Jesus. Aí o pastor falou assim: tá, mas fala para mim, como é que é seu nome? Ele falou assim: eu sou Casa Velha, sou o maior bandido aqui da região, mas o dia aí, de noite, Deus falou comigo, falou para mim vir aqui aceitar Jesus, eu estou aqui, né? Então, às vezes, irmão, você pode estar de frente de uma situação. Nós já tivemos assim a oportunidade, eu e minha esposa, de estarmos assim numa igreja lá em Parada de Taipas, um lugar terrível, no meio de uma favela bem pesada mesmo. Nós estávamos lá, levamos até um filme, Inferno em Chamas, né? Naquele dia, bastante gente aceitou Jesus, né? Quem já viu esse filme Inferno em Chamas aí? Só você? Só? Vamos passar esse filme aqui na igreja de novo, né? Não para você aceitar Jesus, né? Mas para vocês conhecer o poder, né? de impacto que tem aquele filme para a pessoa aceitar Jesus, né? Fala inferno mesmo, aparece o inferno, as pessoas que não aceitar Jesus, para onde vai? E aí naquele dia, nós estávamos passando um filme lá em Parada de Taipas, e a minha esposa estava lá olhando, ajudando e tal, e tinha umas pessoas na janela. Tinha umas pessoas na janela lá olhando, e a minha esposa foi lá: vai lá, entra lá. Não, aqui tá bom mesmo, né? E tal. E depois daquelas pessoas, nós ficamos sabendo que eram os maiores bandidos da região. Os maiores barra pesada. E, um tempo depois, aquelas pessoas eram os servos de Deus lá na igreja. Foi misericórdia, né? A gente, se falasse para pregar para ele, a gente não tinha medo.
Mas, irmãos, o que nós estamos falando? Porque muitas vezes nós somos turrões. Nós falamos, a palavra de Deus vem para nós, para a gente levar a palavra. Hoje foi ministrado aqui, está próximo o tempo, os fins. Nós temos que avançar, temos que ter coragem de fazer um trabalho para trazer pessoas para Jesus. Então, a multiplicação da nossa mensagem, fazer culto em lar, fazer reunião na sua casa, enfim, o que você vai fazer para, assim, não impedir a obra de Deus? Então, nós temos que parar de achar que Deus, às vezes, já está usando todas as pessoas, já não. Se o Espírito Santo está falando contigo, né, nós temos que pensar como é que nós podemos servir a Deus. Aliás, eu e minha esposa assistimos um filme maravilhoso, um filme evangélico, que eu recomendo, talvez até eu possa, se vocês quiserem marcar um dia aqui na igreja, a gente pode até passar aqui na igreja. O filme chama Eu Acredito. Quem já assistiu esse filme? Já? Já assistiu? Assistiu hoje? Você já assistiu, Analia? Então, um filme tremendo. Eu já tinha assistido ele, mas faz um tempo eu não lembrava, né? E aí, sexta-feira, se eu não me engano, eu estava lá mexendo, vendo algumas opções de filme assim, e eu vi lá uma cruz, né? A chamada dele é Uma Cruz, e eu falei, olha, que legal, que filme será que é esse, né? Aí Eu Acredito, por favor, vou assistir esse filme, né? Aí quando eu comecei a assistir, a Neuza falou assim, você não lembra que a gente já viu esse filme? Eu falei, não, mas vale a pena ver de novo, né? E olha, eu não sei se vocês também se emocionaram, mas não tem como não se emocionar, né? Com Deus agindo. A testemunho de milagres, né? Como é tremendo, né? Você vê situações assim, aquilo ali que nós vimos no filme, é coisa que Deus faz. Deus faz pessoas que estão mortas ressuscitar, né? Então, nós temos que acreditar. A mensagem da cruz, né? Então, ali que nós pregamos esses dias aqui, a mensagem da cruz, que lá me chamou a atenção. E o que você vai fazer, né? O pastor, né? Perguntou, né? O pastor, depois disso aqui. Não é o fato de você falar, eu acredito. Mas e aí? Uma vez você acredita, o que você vai fazer? E olha que Deus, só a pessoa fala assim, eu quero que Deus me use. Deus faz o resto, amém? Você não precisa saber o que você vai fazer. Mas você tem que querer, né? Por isso a palavra fala, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, nós temos lutado tanto, queremos ter bênção na nossa vida, queremos ter isso, mas o que você está fazendo? Deus pode falar assim, você me amas, mas você guarda o meu mandamento, você obedece. Então, irmãos, nós temos que estar aberto para Deus, coração aberto, é isso que Deus quer. Né? Quando a gente olha a história de Jonas e olha a história de Pedro, dois grandes homens, o resultado foi alcançado, mas precisa sofrer que nem Jonas? Aí Deus teve misericórdia e no verso 10, ele deu ordem ao peixe e o peixe o vomitou na terra, lá na praia de Nínive, né? Aí a palavra diz que Nínive foi convertida, 150 mil pessoas, o rei se converteu, e o rei se converteu, ele rasgou as roupas, se atirou em cinzas, e clamou ao povo, todo mundo tem que mudar, né? E agora nós vamos servir ao Senhor Deus. Se você ler a história da Babilônia, o próprio Nabucodonosor, né, foi transformado em animal, e ele se converteu a Deus. Olha que fantástico, Deus é poderoso, então nós não vamos falar em nosso nome, nós vamos falar no nome do grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E nós vamos falar, Senhor, me usa. Começar pela minha casa. Né? Então nós temos que ver que, às vezes, nós estamos em situação de rebeldia. E quando nós estamos em situação de rebeldia, não fique achando ruim com tempestade que não para. Né? Com enfermidade, com isso, aquilo, mas quando você se abre para Deus, as coisas começam a acontecer. Ontem lá em Sorocaba, nós tivemos duas notícias, é um grupo tão pequeno,
E a gente vê ali Deus agindo, né? Tem uma irmã lá, a Amanda, que a mãe dela, uma mulher de Deus tremenda, faleceu, né? Há uns 2 anos atrás. Lá. Foi para Pernambuco, né? E a família foi para lá, ela adoeceu e morreu. Teve um infarto lá. E ela ficou para cá e o pai dela para lá. Aí ela está lá morando com a tia firme na nossa igreja, a irmã Tânia. E ela ontem, ela está namorando já há algum tempo com um rapaz lá. E ela, então firme na igreja, o casalzinho lá de namorados, firme na igreja, sozinha aqui, né, junto com a tia. E ontem eles vieram falar que vão casar. Né? Olha que coisa bonita, né? Os dois se firmaram, não, vamos casar, aí todo mundo se unindo para poder fazer o casamento, a igreja vai ajudar lá no casamento, as pessoas, um vai dar o bolo, o outro vai dar a roupa, vai fazer o casamento. E aí ela veio falar para mim, olha pastor, porque o César ainda nem batizado foi o noivo, né? Que agora já é noivo. Mas ele aceitou Jesus e está seguindo firme. Tomou uma decisão e está com compromisso. E ontem, ele falou assim, olha, essa semana, depois que nós decidimos aqui, vamos seguir fazer um compromisso com Deus e tal, Deus tem abençoado tanto. E essa semana, fui promovido para gerente. Olha que bênção. Então, não estou dizendo que todo mundo, mas assim, Deus está cuidando. Deus está olhando, mas quando você resolve obedecer a Deus, aí eu leio lá o Salmo 81, Deus falou assim, como eu queria que me escutasse, como eu queria que você visse aquilo que eu preguei, como eu queria que você não saísse do culto na hora que eu estava falando a palavra, como eu queria que você, se você não ouviu a palavra aqui, no carro, indo para o trabalho, você teve o cuidado de levar, ouvir, na sua casa. Você tem a semana inteira, se você não conseguir ouvir direito. Mas tem gente que a palavra vem do trono de Deus. A gente está se saciando do manjar de Deus. E tem pessoas que falam assim, né? Aí eu pergunto, você ouviu a palavra de Deus esse domingo? Não, eu não pude ir na igreja. E você não viu no grupo que está publicado? Não. O que você fez? Dá vontade de pegar, que nem Deus falou assim, se o povo me escutasse. Gente, Deus quer abençoar tanta gente. E as pessoas não querem nem ouvir o que Deus tem para falar. Deus, não é o que eu estou falando aqui não, é o que Deus vai te falar no dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Porque quando você toma a decisão de ouvir a Deus, é a primeira coisa que Deus quer. Ele falou assim, agora eu vou falar contigo. E ele começa a falar. Aí chega na segunda-feira, você fala, Senhor, me dá sabedoria. Não deixa eu chutar, ficar nervoso. Às vezes tá nervoso, você vai ficar. Mas me dá sabedoria para no nervoso eu não matar com as minhas palavras, com a minha grosseria, aquela pessoa que eu preciso tanto. Ou então me dá sabedoria, porque às vezes você fala o seguinte, olha, Deus não está cuidando de mim porque Ele colocou uma pessoa no meu emprego, colocou uma pessoa que é uma pedra no meu caminho. Calma, as pedras no caminho, às vezes é para você abrir os olhos. Às vezes é para você abrir os olhos que o problema não é ele, é você. Amém? Eu vi hoje uma ilustração fantástica. Eu vou pedir até para o Júnior, se você não tiver pressa depois do culto, nós vamos colocar aqui o Chromecast que nós já temos, e aí algumas coisas que tiver para eu compartilhar com a igreja, rapidinho a gente projeta, né? Mas eu vi uma ilustração que eu já tinha pregado aqui há muito tempo. Uma casa dos espelhos. Tem uma homenagem lá em Israel, em Jerusalém, sobre o Holocausto. E tem lá um lugar que é a casa dos 1000 espelhos. Então é fato isso aí. Mas a ilustração é dizendo que um dia um cachorrinho todo alegre entrou nessa casa.
E ele todo alegre, né? O rabinho balançando para lá e para cá, né? E ele foi entrando. Quando ele entrou naquele lugar, tinha 1000 espelhos. Ele viu 1000 cachorrinhos, todo alegre que nem ele, né? Com a orelhinha em pé, o rabinho abanando e tal. E ele ficou tão feliz, que casa legal, né? Tantos cachorros felizes. E ele ficou muito feliz e foi lá e voltou e vendo todos aqueles cachorros, né? Tão alegre quanto ele. E ele saiu e falou assim, quero voltar nesse lugar. Que lugar feliz, que lugar agradável. E ele foi para sua casa feliz. Aí um cachorrinho já diferente, um resmungão. Um cachorrinho, aquele que você, se fosse um homem, né? Eu já vi pessoas assim no meu trabalho, que eu trabalhei muito tempo no banco. Tinha um gerente que já falecido, né? E se você chegava de manhã, falasse para ele assim, bom dia. Ele falava, bom dia por quê? Né? Eu tenho alguma coisa a ver com o seu dia, né? Então aquela pessoa resmungona, capaz de falar isso, não estou inventando não. A pessoa cara amarrada, de mal com a vida, de manhã, de tarde, de noite. Como é que pode ser uma pessoa assim? E tem, né? E aquele cachorrinho resmungão, igual essa pessoa, né? Cara fechada, deveria ser um bulldogzinho. Bulldog, não, tem gente que gosta, mas é um cachorro estranho, né? E aquele cachorro entrou naquela mesma casa, com cara de bravo, cara de mal, cara ruim. E ele olhou e viu mais 1000 cachorros, porque o espelho estava refletindo ele. E ele foi, meu Deus, que, né? Se o cachorro pensasse, falasse Deus, ele falava, meu Deus, socorro. E ele foi lá, que lugar terrível, que lugar é isso, que lugar é aquilo, né? E ele voltou, saiu correndo, falou, nunca mais eu volto aqui, que lugar terrível. E quantas pessoas, às vezes, não falam assim, que lugar terrível? E mal sabe que é ele que está espelhando o terror naquele lugar. E Deus está falando isso para nós, né? Acorda. Eu quero te usar, eu quero que você leve alegria, paz. Eu tenho problema, Deus quer tratar com você. Quem não tem problema, né? Mas os problemas não podem ser maior que Deus. Eu tenho pessoas que quando acredita, por isso que eu falei, fé anda junto com obediência, obediência junto com fé. Quando você tem fé, que Deus pode mudar as coisas, e a começar por nós, que nenhum de nós estamos prontos. Eu costumo dizer que a gente tinha que ter uma placa no nosso peito dizendo assim, ó, me desculpa, estou em reforma para melhor, ser uma pessoa melhor, né? Porque Deus ainda não acabou a sua reforma em mim, nem você. Às vezes, na convivência, né? Aqui eu posso parecer bonitinho, mas eu tenho que ir lá em casa, a minha esposa fala, o pessoal visse você aqui, você vê também, você não me ajuda. Então, a nossa vida tem que ser querendo ser melhor, né, cada dia. Que hoje eu seja melhor do que eu fui ontem, amanhã eu seja melhor do que eu fui hoje. Mas se nós quisermos, diz a palavra lá em Isaías 1,19, e me ouvirdes, você vai comer o melhor dessa terra. 2 pessoas, Jonas e Pedro. Jonas não quis ouvir a Deus. O plano de Deus foi cumprido. Pessoas foram salvas através da vida dele. Pedro, ele viu a bênção, levou a alegria, né? Jonas, para ele poder, né? Como ele brigou com Deus, até o fim, ele passou por tempestade. Morreu, ou melhor, foi engolido por um peixe, só não morreu porque Deus não permitiu, porque Deus queria resgatar ele. Então o que nós queremos ser? Um Jonas ou um Pedro? Deus quer nos usar. E Jope é o lugar da decisão. Você sabe o que quer dizer Jope no hebraico? Jope quer dizer formoso. É um porto, uma cidade portuária. Os navios, quando vinham de longe, via um sol muito forte refletindo sobre Jope. Então é formoso. E Deus fala o seguinte, formoso é aquele que obedece a minha palavra, porque Deus vai multiplicar. E o sol da justiça vai brilhar na sua casa, amém? Então vamos ficar em pé, vamos estar encerrando, que fica esse convite para nós, sabendo que
Deus corrige, porque Deus é pai, e o pai que ama corrige os seus filhos. Mas Deus não quer que você precise passar por correção. Deus convida a gente para serem filhos obedientes. E se você quiser, eu creio que todo mundo quer, e ouvir, Deus vai dar para nós o melhor dessa terra. Amém? Pai, em nome de